Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Aqui agora é hora da palavra. É hora de Deus falar ao nosso coração. Estamos na série Reavivamento, Reforma e Missão, na experiência dos discípulos de Cristo. Estamos agora no nosso segundo tema, os discípulos e o reavivamento. Atos capítulo 1 e o versículo 14. Ontem ficou bem claro para você: crer na promessa, buscar a promessa. Vamos lá, vou repetir. Creia na promessa do Espírito Santo para os dias em que nós estamos vivendo. Busque a promessa do Espírito Santo, o cumprimento nos dias em que nós estamos vivendo. Atos capítulo 1 e o verso 14 diz assim: todos eles, unanimemente, perseveravam em oração. O que é perseverar na oração? Sabe, é muito importante, primeiro, nós crermos em Deus, crermos na Bíblia. Esta é obra do Espírito Santo. É interessante que o Espírito Santo consegue trabalhar o coração para que o coração creia na promessa da vinda dele, na promessa do Espírito Santo. Clamar, orar intensamente é obra do Espírito Santo no coração. Sabe onde está isso? Vamos lá, Romanos capítulo 8 e o versículo 26 fala da obra do Espírito Santo no coração e diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste, ele atua no coração, na nossa fraqueza. E aí o apóstolo Paulo segue dizendo, ele intercede. Essa intercessão do Espírito é a operação do Espírito no coração. É ele que desperta o seu coração e o meu coração pelo gosto da palavra. É o Espírito Santo que nos desperta o coração para a gente orar. Sabe por quê? Porque nós não sabemos como orar. O interessante é que na experiência dos discípulos, vou repetir 2 vezes, hoje e amanhã, nos 10 dias, eles se voltaram inteiramente para Deus. O pensamento era Deus, a conversa era Deus, a vivência era Deus, o Espírito Santo. Você e eu precisamos entender isto. Precisa ficar muito claro, amigo e amiga, não é o futebol, não é o filme, não são as séries, não são os encantos e as atrações dos shoppings, das lojas, das compras, dos gastos, do trabalho. Primeiro, Deus. Buscai em primeiro lugar como foco Deus acima de tudo. O resto é uma obra de Deus na nossa vida e através de nós. Quando nós entendermos muito claramente isso, a nossa vida vai mudar. O nosso foco, ele será outro. E os discípulos se voltaram intensamente. Eu acho, olha, tinha dia ali naqueles 10 dias que eles nem queriam saber de comida. Trabalhavam, é possível, só que a busca, o foco era tão intenso que é possível que eles tenham conseguido umas férias para, sabe o quê? Focar. Como esses 10 dias que nós passamos. Esses 10 dias foi um chamado de Deus para férias do barulho, para se desligar um pouquinho disso e daquilo outro. Você viu que maravilha foi a experiência nossa? A conversa dos discípulos era o Espírito Santo. A nossa conversa nesses 10 dias foi vida plena. A nossa conversa, as nossas discussões nesses 10 dias foram os 8 remédios naturais. Foi uma experiência de saúde familiar, saúde emocional, saúde social, saúde física, saúde espiritual, saúde eterna. Você viu o foco nos 8 países da divisão sul-americana? 10 dias de oração. O Espírito Santo era tudo para eles. Para o sentido da vida daqueles homens era o Espírito Santo. Eles esqueceram o reino terrestre que ofusca o coração para o reino celestial. Eles esqueceram do eu. Ellen White diz que Mensagens Escolhidas e vários outros livros têm a compilação, ela repete essa expressão, um reavivamento de verdadeira piedade. Uma vida de oração e de Bíblia
é reflexo de uma vida reavivada. Despertou-se no coração dos discípulos Deus. A questão espiritual agora passou a ser o mais importante para eles. Eu quero lhe, nesse segundo dia, apelar intensamente ao seu coração. Bora lá, irmão, irmã, abra o entendimento para a necessidade de uma vida reavivada pelo Espírito Santo, de uma vida de Bíblia, de oração, de comunhão. Olha, o que é vida? É o contrário de morte. É o contrário de estar dormindo. O apóstolo Paulo diz despertar do sono, porque a redenção se aproxima. Despertá-la da letargia espiritual. Há muitas pessoas que não vão à igreja no culto de quarta-feira. O que você está fazendo, irmão? Há muitas pessoas que não vão ao culto de domingo. O que você está fazendo, irmão? Há muitas pessoas que vão ao culto no sábado para cumprir tabela, para encontro com o ser humano. É porque o dia que a programação entretém mais. Bora lá, irmão. Não importa as circunstâncias e a vida, precisamos estar vivos espiritualmente. E os discípulos foram reavivados. Vamos orar? Querido bom Deus, Senhor, toma o nosso coração. Nós te clamamos por vida, como os discípulos experimentaram, no nome de Jesus. Amém. Olha, compartilha essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.